Por que a procura dos alimentos saudáveis e livres de glúten, lactose, refinado, aumentou, na sua opinião? Então, você estava falando, é só por causa de modinha ou existe também as pessoas que... Esse mercado existe mesmo? Sim, existe. É um mercado... Eu tive em congresso semana passada e é um mercado que só tem crescimento, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas acordaram muito para isso, que nós somos o que nós comemos. Então, assim, literalmente o meu corpo responde melhor a uma doença, enfim, a uma pandemia, por conta da composição do que eu como, né? Então, é um mercado que existe sim, não é só modinha, né? Hoje eu percebo que, assim, o que os estudos mostram, a nossa prática mostra, que as pessoas, elas estão mais a fim de entender por que elas estão passando mal. Então, olha, eu como e passo mal, eu como e passo mal. E nem o que está acontecendo? Às vezes né? até um alimento saudável e você passa mal. Por exemplo, eu tenho aquele, como fala? Refluxo? Não é refluxo, é aquele diverticulite. Então, existem alguns alimentos que eu não posso. Sim. Porque inflamam os seus divertículos. Exatamente. E aí, meu Deus do céu, é uma dor. Então, você fica com aqueles gases. Horríveis. Então, tem produtos que por exemplo... acho que é cebola, alho, que é aquele temperinho caseirinho, às vezes eu não posso. Então, a gente tem que entender mesmo o corpo. Isso. E olha, quando você fica, olha, eu tô 30 dias sem nada. Sem açúcar. E aí, deu diferença? Lógico, não só em peso, mas você sente, assim... murcha, desinflamada, sabe? Parece sem reter um monte de líquido. Eu não tô mais... crocante. Eu tô uma delícia. Mas não tô crocante, tá, Anderson? Seu engraçadinho, né? Já ficou aí, todo assanhado. E falando um pouco da medicina também, né? Então, existem hoje muitos médicos interessados, né? Hoje a medicina trabalha muito, não quanto deveria, mas a prevenção, né? Você evitar ficar doente e não só tratar a doença quando ela já está instaurada. Então tem muito médico, o Dr. Sorrentino, que você gosta. Em Americana tem diversos outros, eu gosto muito. Sorrentino, Sim, muitos nutris, né? A nutrição está muito avançada, então muitos bons profissionais orientando isso, diagnosticando isso, né? Aqui em Americana eu trabalho com parceria muito legal com o Dr. Felipe e a doutora Ive, ele é cardiologista, então não trabalha... O Felipe? O Toledo, Ai, meu coração também bate por ele, ele cuida aqui desse coraçãozinho. Isso aí. Então é um médico que olha o paciente como um todo, não só o seu coração. Olha, então... eu vou com ele já faz um ano e pouquinho. E eu falei assim pra ele, foi o único médico que mostrou assim pra mim, olha, isso é assim, isso é assado, olha, e com um jeito... didático. Exatamente, porque eu sou leiga, não entendo nada. Ninguém mas entende ele, nossa, muito... Top, muito top mesmo. Então são médicos esclarecidos que vêm com essa muito forte com essa coisa da prevenção mesmo, prevenir, não ficar doente, né? Certo. Então é isso, é uma mistura de ciência. Você quer um coisa? Quero. Eu vou dar pra ela. Tô com um pouco de calor. Aí, ó. Ai, eu tô vendo que ela tá apavorada. Tô. Calma, eu tava lendo aqui, ó. O que são alimentos saudáveis, livres de glúten, lactose e refinados? O que são esses alimentos? Bom, então, inicialmente, pra gente entender o que é o glúten, né? O glúten está presente no trigo. É uma parte, digamos que a maior parte do trigo. Então, tudo que tem trigo vai ter glúten, correto? Certo. E hoje a gente pensa, né, que às vezes a gente pode pensar que o trigo tá só no bolinho, no pãozinho, no macarrão. E não, o trigo tá presente em tudo, né? Às vezes a gente... E daí a importância da rotulagem, de ler a rotulagem, saber ler, né? A gente vê presunto, salame, queijo, gente, que tem trigo para dar liga para questões de custo. Então a indústria de alimentos lança mão muito do trigo e do glúten para
economia, né? Economia, textura, paladar. O glúten, ele tem a função de elasticidade e maciez. Então, onde a gente coloca o trigo, o glúten, é tudo macio. Então, um bolinho feito de trigo, ele é super macio, ele é super fofinho. Ele é fofinho. Né? Ele é super Depois você aguça, fica fofinha, é isso. né? Então, quando a gente tira glúten, a gente tira tudo que tem trigo ou que tenha glúten, né? Quando a gente tira outro alergênico, a lactose. Isso. Então, a lactose também é um composto do leite. Certo. Né, de vaca. Então, tem pessoas que não conseguem digerir essa lactose. E aí, o que a indústria de alimentos faz? Ela adiciona a enzima lactase, que é o que essa pessoa não tem no organismo dela, para digerir a lactose. Certo. Né? Daí os refinados. Os refinados, quando a gente fala, todos os refinados, farinhas refinadas, o trigo, por exemplo, que passa por muito processamento, ele vira quase que um produto que não é um alimento. Porque o trigo que está lá na natureza, ele sofre tanto processo químico que igual ele fica... açúcar, vamos dizer. Exatamente, açúcar e trigo são os principais. Então, o açúcar branquinho, né? Aquele açúcar super refinado que passou por tanto processo químico, que já não é mais um alimento, ele tá ali fazendo a função só de adoçar. Ele não tem nada de bom.